Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aos nossos estudos sobre frase, oração e período, é interessante nós ressaltarmos que dentro desse estudo de frase, oração e período, nós vamos constituir nessa parte gramatical como é que vão se formar estes enunciados, como é que vai se formar um texto, como é que vai se formar uma produção, como é que vai se formar todo um conjunto de ideias, como que vai se formar uma poesia, uma prosa. Tudo isso, frase, oração e período, também está aí nos constituintes de um parágrafo, de uma produção de um parágrafo. É uma matéria bastante tranquila, entretanto é necessário que vocês tenham bastante esmero para que vocês consigam desenvolver, desempenhar bem essa função dentro da gramática. Então nós aqui estamos abrindo a análise sintática. Dentro dessa abertura inicial de análise sintática, nós vamos falar então de frase. O que é frase? Frase é todo enunciado dotado de significado. O que seria esse enunciado dotado de significado? Vamos nos lembrar que frase não tem necessidade de ter verbo, por isso ela é considerada como frase. E ela precisa ter significação completa, início, meio e fim. Quando você tem essa significação completa, início, meio e fim, você tem uma frase sem verbo, certo? Veja o exemplo. Que dia maravilhoso! Quando eu digo que dia maravilhoso, não há presença de verbos, mas eu consigo entender. É uma frase completa, por isso eu chamo de frase. Veja depois, olá, tudo bem? Não tem verbo, por isso eu classifico como frase. Depois nós temos, pessoal, oração. Oração nada tem a ver com o cunho religioso para a língua portuguesa. Oração nada mais é do que todo enunciado, também dotado de significação, também com início, meio e fim. Porém, este enunciado, ele tem um verbo, ele tem a presença de um verbo ou a presença de uma locução verbal. Aí se constrói uma oração. Então, eu posso classificar como frase não tem verbo, oração tem verbo? Sim, pode. E insira também essa oração como há verbos e locuções verbais, tá bom? E aí nós temos o exemplo aqui. Os garotos adoraram a aula. Quando eu digo os garotos adoraram a aula, eu tenho um verbo. Os garotos adoraram ir à aula. Eu tenho um verbo, né? O verbo adorar. Eu tenho um outro verbo, o verbo ir. Eu tenho locução verbal. Então, quando tiver verbo, locução verbal, eu tenho oração. E é interessante vocês saberem que a partir do momento que tem uma oração, tem verbo, tá? Então, tem um verbo, é oração. Tem dois verbos, também oração. Não tem verbos, eu consigo entender, tem um significado total, eu chamo de frase. Pode ter um único verbo, se eu falar assim, morra, cale-se, é uma oração e não frase. Por quê? Porque há a presença de verbos. Há também, depois, a classificação de períodos. Veja como está aqui. Período se constitui de uma ou mais orações. Então precisa de verbos, locuções. O período, pessoal, é todo aquele pensamento preenchido, é aquela ideia, aquela sua tese lá quando você produz um texto. Eu chamo de período. É o seu argumento, eu chamo de período. Por quê? Porque tem verbo, porque tem orações, locuções. O período ele vai se
desenvolver de duas possibilidades: período simples quando houver apenas uma oração, e período composto quando houver duas orações. Veja um exemplo de período simples. Os professores entregaram as provas. Período simples por quê? Porque tem um único verbo. E período composto tem dois ou mais verbos, tá? Exemplo, o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema e depois vão malhar. Então aí eu tenho uma construção de vários verbos, locuções. Por isso essa nomenclatura será chamada de período composto. Esse é o nosso passo, então, inicial para o entendimento do estudo da análise sintática, frase, oração e período. Espero que vocês tenham entendido, absorvido o conteúdo. Não deixem de fazer os exercícios propostos. Bom estudo para vocês e até o nosso próximo encontro dentro da análise sintática. Tchau, tchau.